Você era da torcida Boca do Lixo. Como é que foi a construção da relação entre ser torcedor de arquibancada para ser diretor e depois presidente da Associação Ferroviária de Esporte? Como é que foi essa trajetória? Como é que foi construída essa trajetória? Essa trajetória começou quando eu tinha 5 anos de idade. A minha família toda era ligada à saudosa Estrada de Ferro Araraquara, né? Moro lá num bairro onde eu nasci, aliás, até hoje, num bairro praticamente de aposentados da Estrada de Ferro Araraquara, da Companhia Paulista, né? E desde 5 anos eu ia no estado da Ferroviária. Primeiramente com meu pai, depois ele faleceu em 1966, muito jovem ainda. E a gente tinha todo aquele pessoal lá, o seu Andrelino Alves Pinto Filho da Pipocopos, que faleceu há pouco tempo, o seu Nelson Borgonovo, Orlando Texaco, Antônio Pestana, meu tio Oscar Sbaglia, que aliás formou Direito aqui na faculdade, né? E a gente saía pela 13 de Maio, ia reto, passava ali pela Anderson Cleito e a gente ia pela linha a pé para ver os jogos da Ferroviária. Então, desde 5 anos de idade, eu assisto jogos da Ferroviária. Naquela arquibancada do gol de entrada, tinha uma paineira, né? A famosa paineira tinha. Todo o estádio de madeira, né? Depois que ele foi construído aos poucos de concreto, né? Então, minha ligação com a Ferroviária, primeiro porque minha família, toda ela, da Estrada de Ferro Araraquara. Meu pai foi sócio fundador, junto com o Pereira Lima, ele era tesoureiro, Antônio Pestana Filho, Ricardo Portari, Nildson Leite Amaral, todos que fundaram a Ferroviária ali no prédio da Contadoria, que até hoje está ali em frente do INSS, no dia 12 de abril de 1950. Né? Eu nasci em 1955, então, na década de 60, quando eu tinha, como falei, 5, 6 anos, eu já ia no estádio todos os jogos da Ferroviária. Naqueles tempos áureos da Ferroviária, né? Tempos que a Ferroviária mais brilhou, que foi na década de 60 a 70, né? Aquele time magnífico, tricampeão do interior, com Passarinho, com Maritaca, Teia, Bazani, Pio, Ney, enfim, era um Bebeto, Bazani, Fernando, Rossi, Fogueira, que nos deixou há pouco tempo, né? Então eu peguei, talvez, quando criança ainda, a melhor década da Ferroviária, que foi de 60 a 70, onde ela caiu em 65, né? Já subiu em 66 e foi tricampeã do interior, né? Numa campanha brilhante e tendo o artilheiro da era Pelé, o único artilheiro que superou Pelé foi o Teia. Ele fez 22 gols em 67 e o Pelé fez 21, para você ter uma ideia da pujança que foi a Ferroviária. Fez excursões para a África do Sul, Portugal, enfim, um time brilhante. Aí acompanhou um pouco o ritmo, teve uma pequena queda na década de 80, mas voltou a brilhar, como você me mostrou agora aí, com muita emoção, o time de 83 da Taça de Ouro, que foi o único time da história da Ferroviária a disputar o Brasileirão, né? Naquele ano, quando o presidente era Antônio Parelli Filho, e eu fazia parte da torcida, como você me perguntou, de assistente de jogos, eu passei a participar da torcida, que era a famosa Boca do Lixo, né? Lá, a vizinha de casa lá, e a gente ia em todos os jogos, inclusive fora de Araraquara. Então você ajudou na fundação da Boca do Lixo? Praticamente eu fazia parte e ajudei a fundar, e até como colaborador da torcida do Pitita, que era o grande mentor, né? Quem foram os grandes fundadores da Boca do Lixo? Foi o Pitita, foi o idealizador, foi ele, lá no Bar do Rubão. Depois teve a Madeirama, o Toninho da Madeirama, que ajudava muito com peruas Kombi, com caminhões, né, com instrumentos, fogos de artifício, bandeiras. Na época podia tudo, né?
Era o tempo do verdadeiro futebol, né? Hoje você não pode entrar com um jornal no estádio. Dizem que o jornal pode ter risco de incêndio. Um absurdo, né? Bandeira não pode, instrumento tem que ser uma briga para entrar. Radinho portátil, você tem que ser um radinho pequeno. Às vezes nem é permitido. Celular também às vezes é até proibido. Então o futebol, naquele tempo, era o verdadeiro futebol, né? Com bandeiras, faixa, torcida, fogos de artifício, enfim. Era uma outra época que, infelizmente, não existe mais, né? Então eu participei como torcedor, primeiro, torcida, e depois tive uma passagem em 1971, 70, quando eu tinha 15, 16 anos, eu jogava nos times amadores, né, do Atlas. Comecei no Murtão, lá no Campo do Aco, aqueles da Murta Teixeira, né, o Murtão, e passei pelo Atlas. Do seu Clemente. Do saudoso Armando Clemente, E na época, a Ferroviária era um time, tinha 3, 4 jogadores em cada posição. E na época, eu e o Ayrton Lamar, que até hoje é dentista ali na Vila Xavier, lateral esquerdo, fomos para a Ferroviária. Então, joguei eu e o Ayrton Lamar um ano no time que hoje é sub-17, sub-20, mas na época era aspirantes. Quer dizer, não tinha todas essas categorias. Tinha o time principal e o aspirantes, que envolviam um sub-20, um sub-18, até sub-17, né? Joguei um ano como jogador e depois continuei como torcedor até eu chegar a ser eleito em 1990 a presidente do Conselho Deliberativo, né? E como é que foi essa transição? Anos. Como é que você saiu de torcedor para diretor da Ferroviária? Eu trabalhava no Bradesco, no Banco Bradesco, e o João Pedro Roquete era o vice-presidente da Ferroviária. E o Gaeta era o presidente, o saudoso Gaeta, que fez aquela campanha também maravilhosa. Sim, em 85. Sim. A Ferroviária foi quarto. Serginho Dourado, Paulo Martins. Marcão Bozó. Então, ele me convidou a fazer parte do conselho. E eu, em apenas 30, 40 dias que eu participava do conselho, houve uma eleição. E eu fui indicado. Eu era muito novo ainda, tinha 32 anos, né? E houve uma eleição acirrada. E eu consegui ser eleito presidente do conselho. Aí fui praticamente reeleito até os anos 2008, 2009, sempre como presidente do conselho. E antes, em 1998, como eu disse, o presidente era o Dr. Mário Joelma Lara, que por motivos que ele foi eleito vereador da cidade, né? Ele deixou a presidência, eu já era vice dele, assumi. E depois teve uma eleição em 99, fui eleito e reeleito em 2002, aí deixei o cargo no final de 2002, né? Já ajudando essa transição aí para a Ferroviária SA. Quer dizer, a AF só empresta o nome hoje para a Ferroviária. Hoje é Ferroviária Futebol SA, aliás, nem é mais, é SAF, é além ainda de uma SA, né? E continuei sendo o presidente do conselho até a extinção total da AF, quando chegou a SAF. Então aí a AF só presta hoje os direitos federativos para a SA, com os símbolos, né, da AF, as cores, flâmulas e o nome dela. Mas na realidade quem toca futebol é a SAF, é uma empresa particular que tem os seus acionistas, né? E hoje a AF é um time que apenas empresta seu nome à Ferroviária, a Associação Ferroviária de Esportes, né? Entendi. Ela não é mais filiada nem à Federação e nem à CBF. A AF, ela é a SAF e a SA é a substituta da AF, vamos dizer assim. Sim, entendi. Então, enquanto existia a SAF e a SA, a Ferroviária só faz um contrato de transferência dos nomes e direitos à SA. Essa é a verdadeira história, né, que aconteceu com a Ferroviária.